A paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos num horário diferente. Pode ser que altere alguma coisa, né? As pessoas a entrarem, as pessoas que estão acostumadas. Eu tentei colocar, divulgar nas minhas páginas o novo horário, mas eu não sei se todos viram. Amém? Mas por conta do horário de inverno aqui nos Estados Unidos, então nós alteramos o horário. Apesar de que eu tentei fazer pouca alteração para que não fique muito tarde no Brasil, né? Então, na realidade, eu só alterei meia hora, porque como esse ano não tem horário de verão no Brasil, então fica mais fácil. Então ficou só 2 horas de fuso horário agora daqui para o Brasil. Então, se eu permanecesse no horário de 8 horas, ia ficar 10 horas no Brasil, ia ficar muito tarde, né? Então, para não ficar muito tarde, então eu resolvi aumentar só meia hora, para não ficar muito cedo também para o pessoal daqui dos Estados Unidos, né? E a gente se organiza o nosso tempo e a gente consegue, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso live de número 177, nosso capítulo, né, de um manual de como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas. Nesse estudo em sequência, que já faz... já está fazendo, né, gente? 1 ano e 10 meses, né? 1 ano e 10 meses que nós estamos fazendo o nosso estudo. Nosso Deus, é isso mesmo. Fez 1 ano e 10 meses. Nós iniciamos no dia, olha cá, nós iniciamos no dia 8 de janeiro. 8 de janeiro de 2018 foi o primeiro live. 4 de janeiro de 2018 foi o primeiro vídeo. Foi quando eu botei um vídeo explicando, dando uma introdução ao nosso propósito, né? Então, janeiro, nosso 8 de janeiro, olha aí, ó, tá fazendo 1 ano e 10 meses, né? 1 ano e 10 meses, glória a Deus, glória a Deus. E olha a promessa de Deus, na verdade, para nossas vidas, a promessa de Deus para aqueles que obedecem, a promessa de Deus para aqueles que estão dentro do propósito, a promessa de Deus para aqueles que estão com compromisso, porque Deus, ele tem compromisso com quem tem com ele. Eu falo sempre isso aqui, o compromisso é a obediência é a chave principal para a conquista das promessas de Deus para nossas vidas, amém? Então é a obediência, e Deus falou, Deus confirmou comigo em Isaías 45:2, que diz: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Deus irá, essa foi uma promessa que Deus fez para mim, dentro desse estudo. E quem me acompanha na obediência a Deus através da minha vida, através do que eu tenho falado. Essa promessa é para você também, amém? Quando você tem compromisso com Deus, Deus vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro, amém? Operando o impossível na tua vida, tá? E é impressionante a diferença que faz. Eu tenho 2 pessoas que estavam comigo há muito tempo, o negócio de ano, mais de ano, e não é que nada estava acontecendo, claro que estava acontecendo, mas as coisas não estavam caminhando como era suposto caminhar. E essas 2 pessoas vieram se queixar a mim: pastora, mas tá assim, assim, assim. E eu falei para todas as 2, eu falei: olha, se você não está conquistando as tuas promessas, você tem muito tempo comigo, é porque você não está dentro do nosso propósito. Você não está dentro da obediência que Deus tem falado para mim dizer para vocês. Você não está, eu posso garantir para você. E todas as 2 reconheceram.
Todas duas reconheceram que realmente não estavam, e uma delas, inclusive, hoje passou uma mensagem para mim falando como é impressionante como Deus tem falado com ela, como Deus tem se revelado a ela, como Deus tem transformado a vida dela depois que ela deu início realmente ao nosso propósito. Agora, veja bem, gente, isso é muito sério. Veja bem, essa pessoa da qual eu estou falando para vocês, ela já estava me acompanhando há mais de um ano. Há mais de um ano, fora da obediência, fora do nosso propósito, até assistindo os vídeos, até lendo a Bíblia, mas não na obediência que Deus manda você caminhar através do que eu falo. E quando ela começou, ela tem falado para mim quão diferença está acontecendo na vida dela depois que verdadeiramente ela entrou com um compromisso com Deus. Porque na realidade o compromisso não é comigo. O compromisso que você faz, que você está fazendo, é com Deus. Porque é Deus que vai te libertar, é Deus quem vai restaurar, é Deus quem vai curar, é Deus que vai escrever uma nova história para a tua vida, não sou eu. Então, Deus, os olhos dele estão sobre você. Então, se você tem compromisso com ele, se você tem obediência, ele vai fazer. Se você não tem, paciência. Deus só tem compromisso com quem tem com ele. Amém? Claro, óbvio, evidente que alguma coisa vai acontecer. Tem que acontecer. É palavra, você está ouvindo a palavra, não tem como você nada acontecer. Mas não da forma que Deus quer e tem para a tua vida, tá bom? Então é extremamente necessário a obediência, tá? É extremamente necessário o compromisso que é a obediência. Ah, pastora, mas Deus mandou, eu não fiz como a senhora mandou porque Deus mandou, eu falei sobre isso, eu acho que eu falei sobre isso no último vídeo. Não, acho que não foi no propósito, não, acho que foi no culto. Que uma pessoa, entrei em contato com uma pessoa e ela falou que tinha começado e tal, mas que estava assistindo os vídeos direitinho, tal, mas que a Bíblia, ela ainda estava em Mateus, porque quando ela terminou Mateus, Deus falou para ela e mandou que ela parasse na sequência que eu tinha mandado e fosse ler o livro de Jó. E ela já estava acabando de ler o livro de Jó e ia recomeçar de Marcos. E eu virei para ela e falei, querida, eu posso garantir para você que não foi Deus que mandou você parar a sequência do propósito e entrar em Jó. Eu tenho absoluta certeza e eu com toda certeza e segurança eu falo para você que não foi Deus que mandou você fazer. Por que eu digo isso? Porque Deus mandou eu falar para você, que é para você assistir do jeito que eu tô falando. Começando de Mateus em sequência. Então Deus jamais iria falar para mim dizer para você uma coisa e depois iria para você e iria dizer outra, tá? E ela reconheceu. Realmente ela reconheceu que ela errou, ela reconheceu que ela não fez certo e ela estava voltando para a obediência. Amém? Então, vamos obedecer, gente. A obediência é a chave. Amém? Obediência. Então, nós falamos no outro, vamos compartilhando, tá bom? A paz do Senhor para todos. Vamos assistindo o live, vamos compartilhando. Compartilha na tua página, compartilha com os teus amigos, tá bom? Compartilha com teus grupos, tá certo? Enquanto você tá ouvindo Pastora Deise, você tá compartilhando esse live. Não deixa de compartilhar, tá bom? Porque quando você compartilha, as pessoas entram e as pessoas são abençoadas. Eu tenho aí testemunho de pessoas que foram... Eu tenho uma pessoa essa semana entrou para falar comigo e ela viu o testemunho de uma das pessoas que colocou o testemunho da cura da filha dela, que Deus curou que estava com cirurgia marcada para retirar a vesícula, porque estava cheia de pedras, infeccionada, e eu liguei para ela estava com depressão também, uma jovem de 15 anos de idade, uma adolescente, estava com depressão também, só chorava, não estava mais indo para a escola, não saía do quarto, porque ela tinha que fazer mais essa cirurgia, já tinha todo um processo aí atrás de cirurgias e tinha que fazer mais essa da vesícula.
E eu liguei para ela e nós fizemos o rompimento de maldições e orei e ordenei que saísse isso em nome de Jesus. E essa jovem, de quando eu orei, ela ficou sem dores e, resumindo, 8 dias depois, a mãe dela dentro do propósito também. 8 dias depois, ela foi fazer um novo exame para poder marcar a cirurgia. E quando ela fez o novo exame, foi constatado de que a vesícula dela estava perfeita, não tinha mais infecção, não tinha mais pedra, não tinha mais nada. E essa garota hoje já está na vida normal, já voltou para a escola, já venceu a depressão e está muito bem. Os médicos impressionados com a recuperação dela, de 6 cirurgias que ela tinha tido antes, e glória a Deus, é Zenaide mesmo. Então, assim, então, uma pessoa que viu o testemunho de Zenaide na página dela, uma amiga dela, entrou em contato comigo. Zenaide passou meu zap para ela, ela entrou em contato comigo e essa pessoa estava com um problema também muito sério e de rim, ela estava com um rim que estava que tinha que ser retirado, porque uma pedra calcificou na saída do rim. Glória a Deus, Zenaide, glória a Deus, é sua filha mesmo, sua filha tá curada para glória de Deus, curada da depressão, curada da vesícula, né? E uma amiga sua viu o seu testemunho na sua página, você deu o meu telefone, ela entrou em contato comigo, que ela estava com um problema seríssimo no rim, para entrar em cirurgia, para retirar o rim, e ela, sentindo muitas dores e tal, eu liguei para ela essa semana, e quando eu acabei de orar por ela, ela não tinha mais dor nenhuma. Então, assim, ela recebeu a bênção dela através do testemunho de Zenaide. Então, é muito importante você testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. É muito importante você compartilhar esses lives na sua página, para que os seus amigos possam também receber as bênçãos dele. É muito importante, gente. Não retenha a bênção só para você, não. Você está sendo abençoado, compartilha esses lives também com seus amigos e da sua página. Coloca na sua página, porque seus amigos vão ver. Compartilha com seus amigos da sua página também esses lives. Compartilha dentro dos grupos que você tem na sua página, e para que com certeza outras pessoas também venham a receber as bênçãos de Deus e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Porque Deus pode todas as coisas, mais do que uma cura. Deus quer transformar a tua vida, mais do que uma cura, mais do que uma libertação, mais do que Deus, de um rompimento de cárcere. Deus quer escrever uma nova história para a tua vida. Amém? Então compartilhe também, tá certo? E nós vimos na semana passada, no nosso live de número 176, nós falamos ainda sobre o autismo, né? Uma enfermidade degenerativa também e psicossomática, tá, gente? Eu tenho falado, eu tenho mostrado, eu tenho provado dentro da palavra e dentro de testemunhos que o autismo é uma degeneração na mente e é uma enfermidade psicossomática. Tá? É uma enfermidade. Eu não sei se eu falo em enfermidade, porque na realidade não seria uma enfermidade, seria um problema. Vamos usar a enfermidade porque é dito enfermidade psicossomática, né? Mas é um problema psicossomático, é o somatório, sim, de acontecimentos traumáticos na vida de uma pessoa, é o somatório de lixo na vida de uma pessoa, na vida das crianças que têm sido vítimas de pais, de casamentos desestruturados, de relacionamentos desestruturados. Então é uma forma de cárcere, é uma forma que a criança levanta
uma fortaleza para que não sofra, para que não precise estar ouvindo os pais brigarem, os pais gritarem e na disfunção de um casal, de uma família disfuncional, de um casal disfuncional, tá? Tem jeito, para Deus nada é impossível. Para a medicina não tem jeito, para a ciência não tem jeito. Ao contrário, como é um problema degenerativo, a tendência é degenerar a cada dia. A tendência é aumentar, é se tornar mais agressivo, vamos dizer assim, o autismo a cada dia, até chegar à esquizofrenia, tá? Tem jeito? Nada é impossível para Deus. Tem jeito sim, absolutamente nada, não tem nada que seja impossível para Deus. Nós só precisamos procurar o caminho certo e obedecer. Negar o nosso eu, negar a nossa vontade, negar todo o orgulho do nosso coração e para poder romper e deixar de lado as coisas que a gente acredita como verdade e verdadeiramente obedecer. Amém? Então, tem jeito sim. Então, falamos disso, falei do testemunho de 3 crianças na realidade, que estão no processo de regeneração. E, gente, olha, e o que nós temos visto dentro desse caso também autismo, porque, na realidade, o que essas mães estão fazendo? Essas mães estão declarando. O que está acontecendo? O arrependimento. O arrependimento é que leva à transformação. O arrependimento nos pais romperá com cárceres na vida dos filhos. Amém? O arrependimento na tua vida. Veja bem, esses problemas, todos esses problemas, tá? Quando tá na tua descendência, teu filho, tuas crianças, crianças, jovens e adolescentes, então você vai fazer. É você quem vai fazer, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo esse live e você tem um desses problemas, você pode fazer. Você não tem que esperar pelos seus pais, não, tá bom? Você é quem pode fazer todo o processo para que você possa conquistar a promessa de Deus para a tua vida e a vitória de Deus na tua vida. Amém? Então, e isso é o que? Nada mais, nada menos do que o arrependimento. O arrependimento, Deus fala no arrependimento em todo o tempo. No Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus está sempre falando no arrependimento. O arrependimento é que transforma, o arrependimento é que rompe cárceres, o arrependimento é que muda a história de uma família, muda a história de uma pessoa, muda a história e muda a história de uma cidade, de uma nação, de um bairro, de um estado, muda. Porque nós vimos lá em Nínive, nós vimos em Nínive que a palavra de Deus diz, depois que Jonas, ele pregou o evangelho do arrependimento, passou 3 dias caminhando pela cidade e pregando o evangelho do arrependimento, a palavra de Deus diz que do menor ao maior veio ao arrependimento. A palavra de Deus não fala que do menor ao maior aceitou Jesus. Não foi isso. A palavra de Deus diz arrependimento. Então, consequentemente, aquela cidade que já estava condenada a ser destruída por Deus, dentro de 40 dias, se aquela cidade não viesse ao arrependimento, com certeza aquela cidade foi transformada por Deus por conta do arrependimento daquela cidade. Amém? Então, o arrependimento, ele transforma uma vida, o arrependimento, ele transforma uma família, o arrependimento, ele transforma uma cidade, um estado, uma nação. Não tem o que Deus não faça através do arrependimento, tá? É por isso que eu falo e vou continuar falando. Existe uma necessidade urgente da humanidade vir ao arrependimento. Existe uma necessidade urgente da humanidade vir ao arrependimento. Mas para que a humanidade venha ao arrependimento, é necessário começar pela igreja. O arrependimento
tem que começar pela igreja. Existe uma necessidade urgente da Igreja de Cristo vir ao arrependimento. Amém? Porque é a igreja transformada, a igreja arrependida é uma igreja transformada. Uma igreja avivada, eu coloquei isso na minha página. Uma igreja avivada é uma igreja arrependida que se torna uma igreja transformada. Amém? Uma igreja avivada é uma igreja arrependida que se torna uma igreja transformada. Então a transformação ela vem através do arrependimento. E o arrependimento é que vai gerar o avivamento da igreja. Amém? Então, uma igreja avivada é muito mais do que uma igreja barulhenta, uma igreja que fala em línguas, uma igreja que pula, é muito mais do que isso. O avivamento, uma igreja avivada é uma igreja restaurada, é uma igreja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, o poder do arrependimento através do Espírito Santo de Deus, e este poder é que vai transformar uma vida. Amém? Então, existe todo um processo. Então, o arrependimento, ele vai levar à transformação. Para que você possa transformar, ajudar a sua família a ser transformada, para que você possa escrever uma nova história para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, e depois por onde você passar e até chegar a você contribuir para a transformação e o avivamento de uma nação, que é aí onde eu quero chegar, tem que começar o processo de você. O processo tem que começar por nós primeiro. Se eu quero transformar o meu casamento, a transformação tem que começar da minha vida. Se eu quero transformar a minha família, os meus filhos, o meu marido, o meu cônjuge, a transformação tem que iniciar da minha vida. Eu jamais vou conseguir transformar, ajudar alguém a ser transformado se a transformação não começa primeiro da minha vida. Amém? Gente, olha, é muito sério isso. Isso é muito sério, porque eu tenho sido procurada por pessoas, por líderes, por pastores, pastora, para ser mais sincera, por conta que o pastor homem, ele tem uma resistência maior com relação à mulher, né? O pastor homem, ele tem uma resistência maior e ele se sente, ele não se sente, vamos dizer assim, entra um pouco do orgulho, né, de procurar uma mulher para ajudar. Mas a mulher não, a mulher ainda procura. Existe muita mulher orgulhosa também, muito líder orgulhoso também. Mas eu tenho sido procurada por algumas líderes, pastoras, missionárias, e que me pedindo ajuda no casamento, me pedindo ajuda para seu próprio pessoal, problema com ansiedade, problemas com depressão, problemas com filhos, e com certeza a maioria delas, a grande maioria, porque tem umas que eu creio que não aceitam, porque simplesmente se afastam, mas não falam nada para mim, não questionam, não questionam o que eu falo, mas simplesmente se afastam. Então esse afastamento eu entendo por que não aceitou, né? Então, mas glória a Deus, deixa Deus trabalhar. Mas essas pessoas que têm me procurado, essas pessoas que têm reconhecido que precisam de ajuda, Deus tem feito maravilhas e Deus pode fazer muito mais. Amém? E tudo isso é o reconhecimento dos nossos erros, porque o arrependimento, ele é nada mais, nada menos do que nós reconhecermos que estamos errados. E é algo que o ser humano não gosta de fazer.
Algo que o ser humano não gosta é de reconhecer que está errado. A nossa carne, não é verdade? Essa carne que Jesus diz que a gente tem que negar ela a cada dia. Essa carne que Jesus diz que a gente tem que matar ela a cada dia. É exatamente essa carne que nos impede muitas vezes de conquistar as nossas promessas, tá? Então, veja bem, o arrependimento na vida dos pais está gerando rompimento de cárcere na vida dos filhos. Reconhecer que os nossos filhos têm um problema. Reconhecer que os nossos filhos têm um problema é o primeiro passo para que nós possamos ajudar os nossos filhos, tá? Então, porque através, exatamente dentro desse nosso propósito, nós encontramos passo a passo de como a gente conquistar. E eu posso falar dentro desse estudo, a chave principal dentro desse estudo, baseado na palavra de Deus, a chave principal é a nossa palavra. A chave principal é a nossa palavra. Óbvio, claro, a obediência, né? A obediência, na realidade, é a chave principal para a conquista, mas a obediência, o declarar que eu ensino é exatamente a prática da obediência, tá? Então, são as nossas palavras. Nós temos que entender, como eu hoje coloquei, o título do nosso live, cuidado, há poder em tuas palavras. Amém? Então, há poder nas nossas palavras, tanto para bênçãos como para maldições, tá? Então, nós temos que entender isso e tomar cuidado, aprender a gerenciar a nossa boca. O salmista diz assim: Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca. Se o salmista ora dessa forma, tu pode orar também, tá bom? Se o salmista ora dessa forma, eu posso orar também. E eu oro assim, tá? Eu tô sempre pedindo a Deus: Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca. Porque é algo que nós temos que vigiar e é algo que sai do controle do ser humano, né? Isso é bíblico, né? Um órgão tão pequeno, mas que faz um estrago tão grande em vidas, na nossa própria vida, na vida das pessoas, porque uma palavra pode levar uma pessoa ao suicídio. Na verdade, eu estava vendo, aonde foi que eu vi? Foi um documentário, se eu não me engano, na televisão, que fala exatamente disso. Era uma pessoa... gente, agora eu não me lembro exatamente onde foi que eu vi isso, mas eu acho que foi nesse documentário. Uma pessoa que ela está sendo julgada porque foi descoberto, o namorado dela se suicidou e a polícia descobriu no celular dela mensagens que ela passava para ele, incentivando ele ao suicídio. Então dizia: vai mesmo, faz, comete, faça. Então, assim, é muito sério isso, é muito sério. Nós estamos trabalhando com relação a isso, com relação à nossa infância, palavras que nós recebemos na nossa infância, que faz que gerou uma disfunção na nossa vida inteira. Não é verdade? Palavras que foram lançadas na nossa infância, disfuncionais, que gerou uma atitude disfuncional na nossa vida inteira. Agora, dentro desse estudo é que a gente está entendendo e rompendo com essas palavras no reino espiritual, para que sejam rompidas no reino físico, nas nossas vidas, através das nossas atitudes. De atitudes erradas que nós passamos a nossa vida inteira tomando por conta de palavras que foram lançadas nas nossas vidas. Palavras erradas, palavras de maldição, palavras que nos botaram para baixo, palavras que fizeram um estrago verdadeiro na nossa vida. Então, cuidado, porque palavras... há poder em tuas palavras. As palavras, elas servem para
elas geram vida, tanto as palavras podem gerar vida, como as palavras podem gerar morte na vida de uma pessoa e na tua própria vida. Tá? Na tua própria vida. São expressões que nós usamos que nós temos que mudar. Expressões que nós temos que mudar. Porque é só uma forma de expressão. Vamos entender uma coisa. Nós falamos isso, é só uma forma de expressão. Mas entenda uma coisa, o diabo, ele não brinca com as expressões que a gente lança. Ele não vê como simplesmente uma forma de expressão. Tá? Então, cuidado com expressões que você usa para a tua própria vida. Cuidado. Estou morrendo de fome. Essa enfermidade vai me matar. Essa enfermidade me mata. Essa minha enfermidade, esse meu problema, gente, pelo amor de Deus, cuidado com o que você fala. Não toma posse do que não é de Deus para a tua vida. Não toma posse. Porque a minha enfermidade, a tua enfermidade, que tua enfermidade, gente, é essa enfermidade que está em mim. Se ela está por um tempo, porque ela vai sair em nome de Jesus. Amém? Então, cuidado. Quando você fala com a tua boca, você determina algo no reino espiritual. E esse algo que é determinado no reino espiritual, ele tem uma força muito grande na tua vida pessoal, na área física da tua vida, tá? Então toma muito cuidado com expressões que você usa para os teus filhos, cuidado com expressões que você usa no teu casamento, expressões que você usa para o teu marido, para a tua esposa, amém? Cuidado, porque na hora da raiva a gente fala muita coisa errada, na hora da raiva, principalmente na hora da raiva, a gente fala muita coisa sem pensar. Cuidado, porque essas palavras quando saem da nossa boca, elas saem para o reino espiritual para gerar vida ou para gerar morte. Ou Deus pega e gera vida, são palavras de bênçãos, ou Satanás pega para gerar morte, que são palavras de maldições. Cuidado, tá? Então, nós temos visto dentro desse estudo, como a gente gerar vida através das nossas palavras, como a gente gerar vida através da nossa boca, amém? A palavra de Deus, eu falo sempre isso, a palavra de Deus diz que Deus, ele criou o mundo, ele criou tudo com a sua palavra. Faça-se e era feito. Faça-se e era feito. Amém? E a palavra de Deus diz que nós somos representantes de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz, João diz que nós somos como Cristo aqui na terra. Se nós somos representantes de Deus aqui na terra, há poder também nas nossas palavras. Amém? Então que aprenda a gerar vida através da tua boca. Aprenda a gerar vida através das palavras que saem, que são proferidas através da tua boca. Amém? Principalmente, gente, na nossa vida, na nossa família, em todo esse estudo, nós aprendemos a trabalhar com a nossa declaração, nós aprendemos a trabalhar com a nossa voz, nós aprendemos a trabalhar com a nossa boca, porque nós entendemos dentro desse estudo que nós entendemos dentro do nosso propósito, dentro desse estudo, que quando nós falamos, o nosso pensamento ouve, amém? Você fala, o teu pensamento ouve e lança para as tuas emoções, sentimentos, emoções e vontades, tá? Se você fala algo de ruim, você fala algo de maldição, se você fala algo de que vai gerar morte, que vai gerar maldição na tua vida, teu pensamento ouviu, ele lançou para os teus sentimentos, feriu, lançou para as tuas emoções, lançou para a tua vontade e você teve atitudes disfuncionais. Tá? Então nós temos que entrar no processo de regeneração da nossa alma. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo dentro desse estudo. Entrar num processo de regeneração da nossa alma. Amém? Gente, vamos divulgando, vamos compartilhando esse live, tá bom? Compartilha na tua página com os teus amigos, tá bom? Então, nós estamos entrando num processo de regeneração
da nossa alma, tá bom? Regeneração das nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades. Para quê? Para que a gente tenha atitudes funcionais, atitudes equilibradas. Amém? Em todas as áreas da nossa vida, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, tá bom? E exatamente isso, o que a gente vê é a questão da transformação, é a questão do arrependimento. Veja bem, Deus ele falou algo muito sério, muito importante, que eu tenho falado para algumas pessoas e eu quero falar para você também. Eu tenho falado para as pessoas mais próximas a mim e eu quero falar para vocês também dentro desse estudo, tá bom? Existe uma necessidade muito grande, existe, como a gente tem visto aqui, são cárceres e mais cárceres que existem dentro de nós, na nossa alma, né, na nossa vida. Esses cárceres é que vão gerar novos cárceres na vida da nossa descendência. Né? Uma sociedade desestruturada vai gerar outra sociedade desestruturada. Se eu cresci cheia de cárceres, eu vou gerar pessoas encarceradas também, claro, ou seja, disfuncionais. Uma pessoa disfuncional, ela vai gerar outra pessoa disfuncional. Então, e para a gente romper isso, porque a gente tem visto dentro disso, para a gente romper esses cárceres, para a gente romper e escrever uma nova história, a gente tem falado o que eu falei no começo desse live sobre o arrependimento, tá bom? O arrependimento é fundamental, tá bom? E para que a gente possa romper alguns cárceres, maldições herdadas, e algumas libertações na nossa vida, é muito importante para que a gente possa desenvolver com mais rapidez, com mais facilidade esse estudo, para que a gente possa conquistar as promessas de Deus para nossas vidas. E Deus me deu uma estratégia, tá? Eu tenho o meu vídeo número 23, que é o vídeo de quebra de maldições, aonde tem feito a diferença na vida de muita gente. E eu aconselho as pessoas, quando entram no nosso propósito, eu aconselho sempre, pelo menos uma vez por semana, parar aonde estava dentro do propósito e assistir o vídeo de número 23, que é o vídeo de quebra de maldições, tá? Como são muitas maldições, então cada vez que você assiste, Deus está trabalhando em você de forma diferente. Cada vez que você assiste, Deus está rompendo cárceres na tua vida. Cada vez que você assiste, Deus está te liberando no reino espiritual de correntes do inferno que te prendem para você caminhar e conquistar as promessas de Deus para a tua vida e para a tua família. Tá? Então, o que Deus me deu, uma estratégia que o Senhor me deu e eu quero passar para vocês, é para a gente separar 7 madrugadas, tá? Separa você que está fazendo o nosso propósito, separa 7 madrugadas para você assistir o vídeo 23, tá? Todas 7, só entenda uma coisa, esse tempo de 7 madrugadas, é um tempo para você e Deus, não é para teu casamento, não é para teus filhos, não é para teu marido, não é para nada disso. É para você e Deus. Então, dentro dessas 7 madrugadas, você não vai pedir nada para Deus. E você não vai declarar nada dentro dessas madrugadas para filho, para marido, para mulher, para esposa, não, só para você. Tá? Essas 7 madrugadas é você e Deus. Então separe 7 madrugadas. Exato aí, tá aí, ó. Abençoada filha do rei aí tá botando o vídeo número 23, botando o link do 23, tá bom? Tá aí direitinho, ela já botou, tá? Exatamente, Maria, são 7 madrugadas sequenciais. Tá? 7 madrugadas sequenciais, uma atrás da outra, tá bom? São 7 madrugadas em sequência para você assistir o vídeo 23, mas não é para você assistir deitado, não,
tá bom? Porque se você assistir deitado, você vai acabar dormindo, tá bom? Olha para aí, olha o que Carla tá falando, tá? Carla já começou, Carla já deu início, Carla é ovelha minha, então já tinha falado para as meninas, verdade, estou fazendo e senti muito bem depois que começou a fazer, tá? Aquela que fiz não, porque ela tá fazendo ainda, ela tá dentro desse processo. Eu tenho mais pessoas que já estão fazendo e estão vendo a diferença que Deus está fazendo, tá? Então, assista o número 23 sentado, tá bom? Sentado e assistindo e repetindo tudo que eu tô falando lá no vídeo, repita, tá certo? Faça direitinho e quando terminar, desliga lá o vídeo, bota a mão na sua cabeça e declara sobre a sua vida, tá bom? Ministra sobre a sua vida, só ministre sobre a sua vida. Não peça nada a Deus, não peça nada. Deus sabe tudo que você precisa. Não peça nada. Então só coloque a mão sobre a sua cabeça e ministre sobre você. Declare que você é uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo de Deus, que você é uma pessoa cheia da sabedoria, do conhecimento. Declare que sua mente é de Cristo. Declare o espírito de arrependimento sobre a sua vida. Declare que você é uma pessoa cheia da direção e do Espírito Santo de Deus. Declare que você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Só declare sobre a sua vida. Só declare. Bote a mão na sua cabeça e só declare sobre a sua vida. Faça isso durante 7 madrugadas sequenciais. Tá bom? Faça isso sobre 7 madrugadas sequenciais. Deus vai começar a te dar visões, te dar sonhos, trazer coisas da tua memória. Deus vai falar com você. Deus vai romper cárceres na tua vida. Deus vai te libertar de muita coisa. Para quê? Para que você possa continuar ou então dar início ao nosso propósito de uma forma mais suave, de uma forma que não esteja sendo peso para você e de uma forma mais com compromisso, uma forma mais compromissada, para você entender a necessidade da obediência, tá? Entender a necessidade da obediência. Interessante que eu falo isso, eu não sei se eu devo ter falado já em alguma live aqui, e eu falo isso. Eu falo isso quando eu falei do jejum já. E quando você está fazendo compromisso com Deus, é você e Deus. Quando você está assistindo os lives, você tá. É um momento que tem que ser algo especial, tem que ser algo sublime para você. Você tem que ver isso como algo especial. É você e Deus. É Deus sentado com você te dando instruções do que Ele quer que você faça. Tudo dentro da palavra, da vontade dele para a tua vida. Então, quando você assiste sem compromisso, quando você se levanta, quando você fala com alguém, você está assistindo e está falando com alguém, está fazendo outra coisa e não está tendo compromisso, você está deixando Deus peraí, tem alguma pergunta aqui. Assistir 7 madrugadas, o 23 quebra de maldições, pastora? Sim. Exatamente. Assistir os 7 madrugadas sequenciais, só o vídeo 23 e depois ministrar sobre a sua vida. Só ministra bênçãos espirituais. Só declara há poder na tua palavra. Amém? Então coloca a mão sobre a tua cabeça e só declara bênçãos espirituais sobre a tua vida. Bênçãos espirituais. Amém? E então é extremamente necessário você entender, para você ter reverência a Deus, para você ter temor a Deus, é necessário você entender quem é Deus. É necessário e você prova que você sabe, que você conhece Deus e que você tem intimidade com Deus através das tuas atitudes para com Deus.
Tá? Então, quando você está assistindo, quando você está dentro do nosso propósito, você está aqui assistindo o nosso propósito, faz tudo, organiza tudo, depois você para e é o teu tempo, a tua hora de devocional, você e Deus, para aquilo ali, para fazer tudo e assiste aquilo ali. Interessante que eu falando com uma pessoa hoje que entrou no compromisso com Deus, e ela falou que teve essa experiência. Ela sentada fazendo o nosso propósito, assim como eu falo para fazer, e por 3 vezes ela se levantou para fazer algo. E por 3 vezes Deus falou para ela que não era certo ela estar se levantando. Por quê? Porque ela está fazendo Deus esperar. Isso é muito sério, gente. Olha a tua forma de pensar, como vai mudar a tua forma de agir. Se você pensa dessa forma, bom, Deus está falando comigo através da pastora Daisy. Se eu sair daqui, se eu desligar o vídeo para ir resolver outra coisa, ou então se eu deixar ele rolando aqui para ir resolver outra coisa, eu estou deixando Deus falar sozinho, eu estou deixando Deus esperar. E é justo que eu faça isso? Então, se você pensa dessa forma, você vai ter reverência a Deus. Se você pensa dessa forma, você vai aprender a ter temor a Deus. Se você pensa dessa forma, você vai tratar com Deus da forma que Ele quer que a gente trate, da forma que é necessário ser tratada, tá? Então isso é muito sério. É a mesma coisa da igreja. Muito crente não tem reverência nenhuma na igreja. O pastor está pregando, a pessoa está conversando, está olhando para o telefone, está se levantando o tempo todo para ir no banheiro, para tomar água, conversando com alguém. O louvor está lá, o louvor tocando e você está lá conversando com alguém, fazendo outras coisas. Falta de reverência a Deus. E nós estamos precisando aprender a ter reverência a Deus. Amém? Para poder a gente receber. Então, faça essas sete madrugadas, tá bom? Do vídeo 23. Faça essas 7 madrugadas que eu garanto a você que se você fizer corretamente como eu estou falando, você vai ter mais desenvoltura no seu passo a passo da conquista das suas promessas de Deus para sua vida. Tá bom? E dentro disso tudo, nós estamos aprendendo a gerenciar nossas palavras, né? Porque a gente tem declarado sobre nossas vidas, como eu estou acabando de falar, declare sobre a sua vida. É muito importante você declarar bênçãos sobre a sua vida. Para você abençoar, é preciso você estar abençoado, não é verdade? Para você abençoar alguém, é preciso você ser abençoado, não é verdade? Então, bote a mão sobre a sua cabeça, declare sobre a sua vida. Declare sobre a vida do seu cônjuge, declare sobre a vida dos seus filhos, declare sobre a vida de pessoas que você precisa liberar perdão. Declare. Então, nós temos que aprender a gerenciar as nossas palavras, a nossa boca, para que a nossa boca seja manancial de bênçãos, porque há poder nas nossas palavras. Amém? E para a gente resgatar filhos e tudo isso é com palavras. Tudo é com palavras. E, gente, olha, existe uma necessidade muito grande do arrependimento, porque você não vai conseguir falar e declarar se você não entender o que você fez, você não entender que você errou. O que adianta você começar a declarar sobre o seu filho se você não consegue entender o ponto que você errou com seu filho? Até mesmo porque se você não entender o ponto, você vai declarar o quê? Não é verdade? Então, nós temos a mania, nós temos o costume de dizer: mas eu fiz tudo pelo meu filho. Eu fiz tudo que eu podia fazer pelo meu filho, pela minha filha. Não sei por que hoje eles se desviaram, não sei por que aconteceu hoje que eles estão assim, que eles fizeram assim, que eles tomaram a atitude errada assim, papapá. Nós temos a mania de sempre achar que nós estamos certos. Não é verdade? Nós temos a mania de achar, não, eu fiz tudo pelo meu casamento. Meu cônjuge é que não fez.
Então eu fiz tudo, eu tenho minha consciência tranquila que eu fiz tudo para restaurar o meu casamento, meu cônjuge que não fez. Então nós estamos sempre achando que nós estamos sempre fazendo tudo certinho e o outro não, e o outro errado, não é verdade? Enquanto a gente pensar dessa forma, a gente não vai conseguir. Enquanto a gente pensar dessa forma, a gente não vai conseguir fazer diferente. Tá? Enquanto a gente pensar dessa forma, a gente não vai conseguir tomar atitudes para escrever uma nova história e mudar a história da nossa vida, do nosso casamento, das pessoas, dos nossos filhos. Então é necessário você entender o teu erro. É necessário. Não, mas não foi só eu que errei. Meu cônjuge errou também. Então ele também tem a responsabilidade dele. Sim, mas você não tem que esperar que o teu cônjuge se arrependa e faça tudo direitinho para você fazer também. Você não tem que esperar isso, tá? A palavra de Deus diz que a tua santidade santificará a tua casa. Então você não tem que esperar pelo teu cônjuge se converter, você não tem que esperar pelo teu cônjuge entender e começar a se arrepender e fazer certo para que você faça certo. Então comece a mudança pela tua vida. Para de esperar que as pessoas façam, comece a fazer para que você comece a fazer também. Esse é o mal e esse é o motivo de muitos divórcios, tá? É um esperando pelo outro, um sempre esperando pelo outro que comece, que faça a coisa da forma correta, que eu acho que é correto, para poder depois, então, eu fazer o que é correto. Então, por isso que muitos casamentos se acabam, por isso que muitos divórcios estão acontecendo, por isso que muitos relacionamentos se rompem, relacionamentos de família, relacionamentos de amigos, relacionamentos de sócios se rompem por conta disso. Um está sempre esperando que o outro comece, que o outro mude para poder eu mudar. Então, vamos entender que tem que começar pela minha vida. Amém? Começa pela tua vida, não espera mais ninguém, não espera teu cônjuge, porque o teu cônjuge vai mudar a partir da tua mudança. Amém? Então o arrependimento é extremamente necessário. E eu gostaria de caminhar com vocês em alguns versos bíblicos que Deus fala do arrependimento. Deus está sempre falando do arrependimento no Velho Testamento, no Novo Testamento. Deus está sempre falando do arrependimento, levando o povo dele, levando a igreja dele, exortando a igreja dele ao arrependimento, não é verdade? E nós vimos esse verso, esse texto, eu amo esse texto, eu falo muito desse texto, que é 2 Crônica 7,14. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e me buscar. Amém? Se o meu povo, ou seja, a minha igreja, Deus está falando exatamente isso, tá? Se o meu povo, a minha igreja, que se chama pelo meu nome, que está me buscando, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e me buscar. Amém? Se humilhar, largar o orgulho do lado, reconhecer que eu preciso de mudança. Reconhecer que se eu quero mudança na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, na minha cidade, no meu país, que a mudança comece de mim. Mas, pastora, no meu país, a mudança começa de mim? Sim. Eu falo sobre isso. Você nunca vai juntar $1 milhão se você primeiro não tiver um penny de real. Na verdade, 1 centavo de real. Então, tem que começar, tem que ter um início, tem que haver um início, que o início seja você. Que o início de tudo, o início da restauração, comece pela sua vida. Amém? Então, isso é se humilhar. Isso é parar de estar colocando responsabilidade nas pessoas e assumindo a sua responsabilidade dentro do seu casamento, como mãe, como pai,
como esposa, como marido, assumindo a sua responsabilidade como um cidadão, uma cidadã, assumindo a sua responsabilidade como um profissional, como um patrão, como um empregado, assumindo a sua responsabilidade como um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Então, se humilhar é exatamente isso. Assuma a sua responsabilidade. Não é vergonha você assumir o seu erro, de forma alguma. Ao contrário, isso é uma atitude de um homem, de uma mulher de Deus. Isso é uma atitude de uma pessoa sensata. Reconhecer os erros não é a atitude de um covarde. Ao contrário, reconhecer os erros é a atitude de uma pessoa sensata. É a atitude de uma pessoa equilibrada emocionalmente, equilibrada espiritualmente. Uma pessoa que entende que a mudança tem que começar dela. É uma pessoa que sabe negar o seu eu, a sua carne, para deixar que o homem espiritual ele caminhe acima do homem carnal, do homem natural. Amém? Então, se humilhar e orar, conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. E se arrepender, reconhecer os seus erros, se arrepender e me buscar. Me buscar significa ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Buscar a Deus significa caminhar com Cristo. Buscar a Deus significa sair dos atalhos e entrar nos caminhos. Amém? Largar aquele... Os atalhos são a nossa vontade, é o que nós acreditamos por verdade. Amém? Aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu determinei fazer. E o caminho é exatamente a vontade de Deus, é a direção de Deus. Então, me buscar a Deus, significa obediência. Não dá para buscar a Deus na desobediência. Buscar a Deus é muito mais do que subir em monte. Buscar a Deus é muito mais do que assistir os vídeos da pastora Daisy. Buscar a Deus é muito mais do que ler simplesmente a Bíblia. Buscar a Deus é muito mais do que ir a todo o culto da tua igreja. Buscar a Deus é muito mais do que fazer campanhas e acordar de madrugada. Buscar a Deus é muito mais do que isso. Buscar a Deus é obediência. Porque não adianta nada você fazer tudo isso que eu acabei de falar e não obedecer à palavra de Deus e não obedecer à voz de Deus. Então, buscar a Deus significa obedecer a Deus. Amém? Então, eu ouvirei. Então é quando Deus vai ouvir as nossas orações. Olha, Deus vai ouvir as nossas orações quando nós nos humilharmos, orarmos, nos arrependermos e começar a tomar atitude de caminhar com Deus. Amém? Então, aí Deus vai ouvir dos céus. Amém? Deus vai ouvir dos céus e vai vir. Olha como é que ele diz. Então eu ouvirei e virei. Olha que tremendo, né? Eu ouvirei e virei. Ouvir, Deus ouve. Ouvir, Deus ouve. Deus não é surdo, não é verdade? Deus não está ouvindo minhas orações. Não ouvir, ele ouve. Ele pode não responder, mas ouvir, Deus ouve. Não é verdade? Então, o responder significa, então, eu virei e sararei a tua terra. Ou seja, é exatamente essa promessa de Deus aqui para nossas vidas, para a vida daqueles que estão caminhando em obediência, daqueles que resolveram largar o que eu creio como verdade e obedecer a palavra de Deus, o conhecimento, buscar o conhecimento de Deus, muito mais do que conhecimento do homem. Amém? Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Então Deus ouvirá e escreverá uma nova história para a tua vida, para a vida da tua família. Amém? Mas isso é necessário o quê? Arrependimento. Porque o arrependimento é que leva à transformação. Amém? 1 João 1,9 também diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, arrependermos. Quando a gente confessa os nossos pecados,
nós estamos arrependidos do que nós fizemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Deus é fiel e justo, para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Nos purificar de toda injustiça. Então, mas Deus, ele só vai perdoar os nossos pecados quando nós confessarmos. Olha como é que a palavra de Deus fala claramente. Se confessarmos os nossos pecados, Deus perdoará os nossos pecados. Então, Deus só vai te perdoar de algo que você reconhece que está errado. Como é que Deus vai te perdoar de algo que você não reconhece que você está errado? A falta de arrependimento, isso é muito sério, gente. A falta de arrependimento é exatamente o não reconhecer os erros. E se você não reconhece, como é que Deus vai te perdoar? Então, é por isso que o arrependimento é algo que nós temos que buscar. Eu falei aqui no último live exatamente sobre isso. Tem coisas que a gente faz na nossa vida que a gente não consegue se arrepender. A gente sabe até que fez errado, mas a gente não consegue se arrepender, não é verdade? Então a gente tem que buscar. Buscar o arrependimento é uma necessidade para que a gente possa ser perdoado pelo Pai. E quando a gente é perdoado por Deus, então Deus nos purifica de toda a injustiça. Deus nos purifica de toda a injustiça. Tá? Então Ele transforma nossos caminhos, Deus nos regenera, Deus nos restaura, Deus rompe com cárceres, Deus opera a vontade dEle na nossa vida. Mas é necessário confessarmos os nossos pecados. É necessário reconhecermos que estamos errados. É necessário buscar o verdadeiro arrependimento. Porque quando a gente não consegue se arrepender de algo, se a gente não consegue se arrepender, a gente não consegue reconhecer que a gente está errado. A gente não consegue reconhecer que a gente está errado. E se você não consegue reconhecer que você está errado, você vai continuar na prática do pecado. E isso é o afastamento de Deus. Por isso que muita gente não consegue ter comunhão com Deus, muita gente não consegue ter intimidade com Deus, muita gente não consegue sentir a presença de Deus. Tem uma pessoa que, inclusive eu nem falei, mas tem uma pessoa que fez um varão que está me acompanhando no nosso propósito, e ele e a esposa dele tiveram comigo foi exatamente no último grupo presencial que eu fiz, porque eu fazia grupos de apoio, grupos presenciais. E esse casal teve comigo no último grupo que eu fiz. E ele agora, eles se afastaram e tudo, e ele agora voltou a me procurar. E ele entrou no nosso propósito. Ele está fazendo, entrou no nosso propósito. Inclusive foi ele que me deu isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, isso não é um brinco não, tá? Isso aqui é um AirPod. Isso não é um brinco não, pastor Deus não usa brinco não. É um AirPod, né? É um fone de ouvido. Então que ele começou a fazer o nosso propósito e ele viu eu o tempo todo com aquele foninho aqui. E ele falou, pastora, não, que agonia é essa, né? Eu vou lhe dar um AirPod. Eu digo, glória a Deus. É até melhor, porque eu não preciso estar falando mais alto, porque às vezes eu penso que eu tenho que falar mais alto para poder chegar até ali o telefone, né? E eu já vi algumas pessoas falando que estava baixinho e tal, não sei o quê, e com isso daqui fica melhor. Glória a Deus por isso. Então, ele falou que ele está no começo, ele está, parece que no vídeo de número 16, já está em João, no livro de João e no vídeo 16, e ele falou, ele disse, pastora, é impossível uma pessoa entrar no nosso propósito, uma pessoa que já ouviu o que eu ouvi, 16 vídeos, e li até João. É impossível uma pessoa chegar até onde eu cheguei e permanecer a mesma pessoa. É impossível. Ele disse, praticamente, eu nasci num lar evangélico.
Mas eu posso lhe dizer, pastora, eu nunca li a Bíblia, eu nunca tive um entendimento da palavra como eu estou tendo agora. Eu nunca senti essa paz na minha vida, no meu coração, como eu estou sentindo agora. É impressionante, eu nunca senti o que eu estou sentindo agora. Eu nunca senti um desejo tão grande de buscar a Deus da forma que eu estou buscando. Eu nunca senti essa necessidade. E eu falei para ele, e eu falo para você também. A vida espiritual é assim. Quanto mais você busca, mais sede você tem. Quanto mais você procura Deus dentro da palavra, na obediência à palavra, arrependendo, orando, se humilhando, orando, se arrependendo e buscando a Deus, quanto mais você busca, mais desejo você tem de buscar. Então, a vida espiritual é assim. E a nossa vida espiritual, ela tem que ser uma constante dessa forma. É isso que Deus quer pra gente. Deus não quer uma igreja que ora tá lá em cima, ora tá aqui embaixo. Deus não quer uma igreja que ora tá buscando comunhão com Deus e ora por conta das adversidades do mundo, por conta dos problemas, por conta das tentações, a pessoa vai e se desvia. Deus não quer. Deus quer uma constante, a palavra dele diz, Deus não gosta de um homem de coração doble, ou seja, Deus não gosta de pessoas que ora quer, ora não quer, ora quer andar no caminho, ora volta para o atalho. Então Deus, ele quer que nós, a igreja dele, venhamos a buscar uma constância com ele. Iniciou esse caminho, começa e continua sem vacilar. Faz como Paulo. Paulo disse, olha, eu comecei a carreira para Cristo, eu corri sem vacilar. E é isso que Deus quer. Não vacilar significa isso. Eu não posso largar o nosso propósito nunca. Eu não posso sair desse novo estilo de vida nunca. Eu tenho que botar isso na minha mente. Eu não quero largar esse estudo nunca. Eu não quero largar esse novo estilo de vida nunca. Eu quero buscar sempre uma comunhão com Deus. Eu quero caminhar para frente o tempo todo. Eu não quero parar em nenhum degrau da minha vida espiritual, porque a vida espiritual é um degrau que você tem sempre que estar subindo. Você nunca pode parar. Vida espiritual, se você para num degrau para descansar ou para fazer alguma outra coisa, você vai para baixo. Vida espiritual, você tem que estar sempre subindo. Claro, tem pessoas que sobem mais rápido, tem pessoas que sobem mais lentos. É a tua busca, é a tua determinação que faz isso. Tem pessoas que, pastora, eu leio um capítulo só todo dia. Tem pessoas que dizem, pastora, eu leio 10, eu leio 8, eu leio 5, eu leio 20. Depende de você. A tua busca é quem vai determinar, a tua obediência a Deus é quem vai determinar a tua intimidade com Ele. Também não adianta você ler 20 capítulos por dia se você não obedece. Não adianta nada, não vai adiantar nada. Você buscar conhecimento de Deus, se você não pratica aquele conhecimento, ele vai ser vazio para você. Saber da palavra sem praticar, isso não é conhecimento de Deus. Saber da palavra sem praticar, isso significa conhecimento do homem. Você fica simplesmente com a letra, e a palavra de Deus diz que o excesso da letra mata. Então, mata o quê? O excesso do conhecimento do homem mata. Por quê? Porque nós começamos a nos valer naquilo que nós sabemos e não naquilo que nós somos. Nós temos que entender quem somos como igreja. Eu tenho que depender de Deus, eu tenho que buscar para a minha vida o conhecimento de Deus para a minha vida. Eu tenho que estar na dependência de Deus na minha vida e não na dependência de homem, não na dependência de conhecimento humano. Eu tenho que estar na dependência do conhecimento de Deus na minha vida. Então, quando você lê e quando você pratica a palavra de Deus, essa palavra ela começa a ser rema na tua vida, ela começa a ser vida na tua vida. Se você só lê e não pratica, aquela palavra vai ser simplesmente um conhecimento na tua vida. Ela não vai ser o conhecimento da palavra escrita e não o conhecimento da palavra vivida, do revelar do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Então,
É isso que vai gerar intimidade com Deus. O que vai gerar intimidade com Deus é a obediência. Eu tenho pessoas que entram em contato comigo e falam, pastor, é impressionante. Depois que eu comecei o compromisso com Deus, eu vejo Deus falar comigo nas menores coisas. Pastora, coisas pequenas, que pode ser pequena para todo mundo, mas se eu fizer de errado, o Espírito Santo de Deus, ele vai e me corrige. E olha, pastor, eu estou obedecendo e eu estou gostando de obedecer. Eu estou tendo uma experiência tremenda com Deus com relação à obediência. E a obediência te leva a ter intimidade. A obediência te leva a ouvir Deus. Quando Deus fala com você de uma forma e você obedece, você abre o teu canal de comunicação para você ouvir a próxima palavra de Deus. Se você não obedece quando o Espírito Santo de Deus fala com você, vai chegar um momento em que você vai fechar o canal de comunicação teu com o Espírito Santo de Deus. Ele vai continuar falando, mas você não o vai ouvir por conta da desobediência. A desobediência é a única coisa que nos afasta de Deus. A desobediência à palavra de Deus é a única coisa que nos separa de Deus. É que rompe a nossa intimidade com Deus. Então, caminhar um caminhar cristão, caminhar como Deus quer que a gente caminhe, o caminhar que Paulo caminhou, é isso aí. É começar e não parar. E interessante que esse varão, ele virou para mim e falou assim, pastora, ora por mim, pastora, para que eu nunca largue esse propósito, para que eu nunca largue, para que eu nunca perca essa comunhão. Eu quero estar sempre buscando Deus, eu não quero mais ser escravo do mundo, eu não quero mais sair E tudo bem, a oração ela vai te sustentar, mas a tua atitude é que vai determinar o teu caminho, tá? Então, você tem que ter atitudes. Você é quem tem que ter. Não adianta só eu orar por você, tá? Você tem que tomar atitudes, tá? Então, assim, a tomada de atitude é que vai te direcionar para a vitória. A tomada de atitude é quem vai te direcionar para a conquista das promessas. E essa tomada de atitude só quem pode fazer é você. Cada um que faça para a sua vida, ninguém vai fazer por você, é você quem vai fazer. A conquista das tuas promessas, a conquista das promessas de Deus para a tua vida, é só você que vai conquistar. Eu posso orar por você, as pessoas podem orar por você, mas a oração sem a atitude não vai adiantar nada. A oração sem a atitude não vai adiantar nada. Então nós temos que entender isso e colocar em prática. Amém? Então, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Mas nós temos que confessar, nós temos que reconhecer, nós temos que entender e reconhecer os nossos erros, para que Deus possa nos perdoar. Amém? E em tudo é necessário o perdão de Deus. Deus só perdoa se a gente se arrepende. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O que é o levantar de Deus na vida de um homem que cai? É quando Deus vê no coração deste homem o arrependimento. Não é simplesmente você abrir a sua boca e declarar. Não. Porque você pode abrir a boca e declarar, mas Deus conhece a declaração do teu coração. Você pode abrir a tua boca e declarar e não ser verdade, mas Deus conhece a intenção do teu coração. Então Deus é aquele que sonda o coração do homem. Deus é aquele que sabe do coração do homem. O coração é enganoso, mas Deus é perfeito e é justo. Então, o levantar de Deus é exatamente quando Deus encontra o verdadeiro arrependimento no teu coração. Quando Deus encontra o verdadeiro arrependimento do coração do homem, então Deus é quem levanta. Amém? O levantar é de Deus. Quando ele encontra, não quando ele ouve nossa voz pedindo perdão, não quando ele ouve nossa voz clamando ou falando alguma coisa de forma alguma, mas quando ele vê no nosso coração a intenção dele. Amém? Aí a gente vê também em Atos 3:19, quando a palavra de Deus diz assim, olha, Atos 3:19, a palavra de Deus diz assim, Paulo, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Olha o que Paulo fala. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Olha como é sério o que eu acabei de falar e a palavra de Deus está contestando, tá?
Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Ou seja, o pecado não confessado nos separa de Deus. Amém? O pecado não confessado nos separa de Deus. Ou seja, quando nós não nos arrependemos das coisas erradas que fizemos, nós permanecemos no erro. Então é só uma questão de oportunidade para que a gente caia de novo, tá? E isso nos separa de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Amém? Então, o pecado nos separa de Deus. Isso é muito sério, gente. É por isso que há uma necessidade urgente. Deus tem falado comigo, Deus tem mandado eu falar isso nos cultos, Deus tem mandado eu falar isso nos lives. Há uma necessidade urgente da igreja vir ao arrependimento. Há uma necessidade urgente da humanidade vir ao arrependimento, porque Jesus está voltando. Mas tem que iniciar pela igreja. O arrependimento tem que começar pela igreja. Porque para a igreja pregar o arrependimento, ela tem que viver o arrependimento. Amém? E a palavra de Deus diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. A falta de arrependimento, o pecado voluntário, a falta o pecado não confessado. Olha, que se confessarmos nossos pecados, o pecado não confessado nos afasta de Deus. O pecado não confessado nos separa da presença de Deus. Amém? Então é extremamente necessário. Existe uma necessidade urgente do povo de Deus vir ao arrependimento. Ore, peça a Deus na tua vida, entra no nosso propósito. Ministre sobre a tua vida o espírito de arrependimento, ministra sobre a vida do teu cônjuge, ministra sobre a vida dos teus filhos, ministra sobre a vida da tua igreja, ministra sobre a vida do teu país. Há uma necessidade urgente do mundo, da humanidade, da igreja vir ao arrependimento. Amém? Então, para que nós nos voltemos para Deus, é necessário que nós nos arrependamos, confessamos nossos pecados, para que os nossos pecados sejam cancelados. Amém? Para que os nossos pecados sejam cancelados. Amém? Mateus... Peraí, gente, deixa eu ver que horas são aqui. 8h30. Já está na hora da gente parar. Deixa eu só ler mais um aqui. Mateus 9:13 diz assim. Mateus 9:13 diz assim, olha. Vão aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Jesus está falando, tá? Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios. O que significa isso, gente? Jesus, ele prefere a misericórdia. Jesus, ele prefere a misericórdia do que o sacrifício. O que é o sacrifício? É você pagar algo, colher algo, frutos errados de algo que você fez, de atitudes erradas tuas. Colher frutos. O sacrifício antes ele era dado para a remissão dos pecados, não era assim? No Velho Testamento, o sacrifício a Deus ele era entregue pela remissão dos pecados do mundo, do homem, né? Do ser humano. Tá? E a misericórdia de Deus é Jesus. Jesus, ele rompeu com todo esse sacrifício através da morte de cruz. Através da morte de cruz, da morte e ressurreição, é que Jesus, ele é onde Deus entregou a misericórdia dele ao mundo, que chama-se Jesus Cristo.
tá? Então, não existe mais o sacrifício. O sacrifício é algo que você entregava para você redimir algo. Então, isso significa você pagar, você colher o fruto da desobediência. Jesus, ele prefere a misericórdia. Jesus, ele prefere a obediência. O que significa isso? É exatamente isso. É exatamente a humildade, o reconhecimento dos erros, para que venha o processo do arrependimento. Olha como é que ele fala no final. Pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Amém? Então, na realidade, Deus, ele só vai perdoar aqueles que se acham pecadores. Como Paulo diz, eu sou o maior deles. Jesus, ele veio para os pecadores, o qual eu sou o maior deles. Paulo diz assim. Então, reconhecer os teus erros é que vai fazer com que você seja perdoado. Reconhecer os teus erros é que vai fazer com que venha o arrependimento e que Deus te perdoe. Jesus está dizendo exatamente isso. É o reconhecimento do erro, é o arrependimento, que é a misericórdia. A misericórdia de Cristo veio por arrependimento. Jesus, quando ele disse aos discípulos, olha, é necessário que eu vá para que eu mande o Espírito Consolador. O Espírito Consolador é o Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus veio fazer na terra? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que convence. E isso foi através da misericórdia de Cristo, de Deus, que chama-se Jesus Cristo, através da misericórdia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos entregar o direito, a oportunidade do arrependimento. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que a gente nós pudéssemos ter o direito ao arrependimento. Porque quando ele morreu, ressuscitou e ele foi ao Pai, Deus enviou o Espírito Consolador, o Espírito que nos consola, o Espírito que nos convence do pecado. Então, Deus está nos dando, Jesus, ele nos deu a oportunidade de ser convencido pelos nossos pecados. Ele nos deu a oportunidade da gente entender os nossos erros e a gente reconhecer os nossos erros e a gente pedir perdão pelos nossos erros para que haja mudança na nossa vida. Amém? Porque Jesus, ele não veio para os justos. Ele não veio chamar justo, ele veio chamar pecador. Ele não veio chamar justo. Justo é aquele que acha que está certo. Justo é aquele que acha que não peca, que está fazendo tudo certinho. Justo é aquele que não reconhece seus erros. Justo é aquele que não se arrepende do que fez. Justo é esses daí. E Jesus não veio para esses, não. Jesus não veio para aqueles que não querem, que se acham que não precisam, que se acham que está todo mundo errado, só você que está certo. É aquele que não se arrepende dos seus erros, é aquele que não busca mudança, é aquele que não quer, ouve até, convencido pelo Espírito Santo de Deus, mas não toma a atitude, porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas assim mesmo, nós temos um livre-arbítrio de escolha, de obedecer ao Espírito Santo de Deus ou desobedecer. Ainda assim, nós temos a oportunidade de escolha. E Jesus veio para aqueles de coração humilde, que reconhecem, e não daqueles que não querem reconhecer, daqueles que querem continuar achando que são o máximo, que todo mundo está errado, mas ele não. Então, essa e isso daí, gente, isso é muito sério, porque a igreja está vivendo isso e achando que não está. A igreja está vivendo exatamente isso aqui que Jesus está falando. Que se acham justos, que acham que está tudo certo, que eu fiz certo, não sei por que está dando tudo errado, porque eu sempre fiz certinho, eu não sei por que Deus não manda a minha bênção, eu estou fazendo tudo certinho, tudo direitinho, eu não sei o que está acontecendo, por que todo mundo recebe, só eu não recebo, se eu estou fazendo tudo certinho. Enquanto você pensar dessa forma, você vai continuar andando em círculo. Enquanto você pensar que você está fazendo tudo certinho, você vai continuar sem conseguir as promessas. Enquanto você continuar achando que está fazendo tudo certinho, você vai continuar fora da presença de Deus. É bíblico. Paulo falou isso aqui, nós vimos, acabamos de ver em Atos 3,19.
Se a gente não se arrepende, se a gente não se arrepende de algo, a gente está separado de Deus. Se arrependa dos teus pecados e volte para a presença de Deus e busque a presença de Deus. Amém? Então é extremamente necessário, gente, vir ao arrependimento, tá? Bom, tem mais outros versos aqui que eu quero ler com vocês. Semana que vem a gente lê. Vamos encerrar agora, amém? Eu tô falando tudo isso daqui porque eu quero chegar, gente, no ponto de que nós podemos fazer mais pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa congregação, né? Pela nossa cidade e pelo nosso país, tá? Então, semana que vem a gente continua falando sobre isso aqui, sobre o arrependimento e o poder da palavra. Amém? Vamos orar. Vamos, se você tem alguma enfermidade, coloca a mão na enfermidade. Se você precisa de alguma libertação, coloca a mão no teu coração. Se você precisa de alguma libertação, tem algum transtorno na mente, coloca a mão na tua cabeça. E vamos orar, gente. Se você pode, fecha seus olhos, se não, permanece abertos. Pai Santo, na tua presença, Deus, mais uma vez eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Senhor, que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje, Pai. E eu coloco o teu povo, Pai, o teu povo que está diante de mim nesse momento, o teu povo, Deus amado, que o Senhor colocou para assistir esse vídeo, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, que nós possamos buscar o verdadeiro arrependimento para nossas vidas, que nós possamos, Senhor, cuidar das nossas palavras, que nós possamos, Deus amado, buscar, Senhor, mudança de vida, um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada ao Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo aborto espontâneo na vida desta varoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo espírito de pânico, de medo, todo espírito de bipolar, todo espírito de insônia, todo espírito de depressão, de ansiedade, todo espírito imundo de transtorno obsessivo compulsivo, de angústia, todo espírito imundo de frieza espiritual. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor, sobre cada um nesse momento, ou aquele que está sendo representado. Eu repreendo agora todo espírito de droga na vida dessa pessoa, todo espírito de álcool, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de cigarro, todo espírito de pornografia, de adultério, todo espírito de jogo, de mentira, de prostituição, todo espírito de violência, violência doméstica, suicídio, opressão maligna, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda enfermidade na mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de autismo, de síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado. Eu repreendo todo espírito de esquizofrenia, todo espírito de demência, de Alzheimer. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de tontura, todo espírito de mal de Parkinson, esclerose múltipla, miastenia graves. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai queimando, Pai, vai queimando toda opressão maligna na mente dessa pessoa, vai queimando, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de medo, Deus amado, de bipolar, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. De insônia, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Deus amado, em nome de Jesus, de vozes que falam no ouvido dessa pessoa, pessoas que ouvem vozes, eu ordeno agora, espírito imundo que está falando no ouvido dessa pessoa, que está falando na mente dessa pessoa, eu te ordeno agora, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai queimando, Pai. Deus amado, derrama do teu espírito de arrependimento sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, meu Pai. Senhor,
Senhor, sobre a família de cada pessoa, Deus, que possamos vir ao arrependimento verdadeiro, Senhor, para que possamos ter o verdadeiro arrependimento, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que possamos sair do pecado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a opressão maligna, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, as portas que o Teu povo precisa, fecha portas de engano, portas que não são Tuas na vida dessas pessoas, abre portas Tuas, Senhor, abre porta de trabalho, abre porta de casamento, de gravidez, abre porta, Deus amado, de casa própria, de carro que precisa ser comprado, trocado. Deus amado, o Senhor sabe quais são as necessidades do Teu povo, o Senhor sabe quais são as portas que precisam ser abertas na vida do Teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma as causas na justiça do Teu povo, Deus amado, causa na justiça civil, na justiça criminal, na justiça de família, na justiça de trabalho, na justiça da imigração, qualquer justiça, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre qualquer uma delas, Deus. Senhor, dá a vitória a essa pessoa, Senhor. Vai adiante dela, Deus, em nome de Jesus. Tu és o justo juiz, aquele, Senhor amado, que tá sendo julgado injustamente, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo portas de cárcere, Senhor, e liberando essa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, visita a vida sentimental do Teu povo. Eu rompo com toda maldição na vida sentimental da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, visita, Pai amado, o casamento, Senhor, os filhos, Deus, as famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa restaurar os casamentos, restaurar as famílias, Pai, restaurar, Deus amado, os filhos, Deus, romper cárceres, Deus, na vida dos filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu rompo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda obra do inferno que está intentando contra os casamentos, contra as famílias, toda obra maligna, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, palavras de maldição, eu rompo na vida das famílias, nos casamentos, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, volta o coração dos pais para o coração dos filhos, volta o coração dos filhos para o coração dos pais, volta o coração dos maridos para o coração das esposas para o coração dos maridos, Pai. Deus amado, que haja arrependimento entre os casais, Pai, que haja diálogo, que haja o perdão, Senhor, que haja mais tolerância, que haja mais amor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja mais respeito, Deus amado, entre os casais, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço a restauração, Pai amado, dos relacionamentos, a restauração dos casamentos, Pai, eu declaro, Senhor, que cada mulher, cada varoa que me ouve nesse momento, eu declaro que você é uma mulher cheia da presença de Deus, que você é uma mulher cheia da direção de Deus, uma mulher sábia, uma esposa sábia, uma mãe sábia, uma filha sábia, uma serva fiel na presença de Deus, uma mulher cheia do conhecimento, da graça, do poder de Deus. Eu declaro o conhecimento de Deus sobre a tua vida, eu declaro a sabedoria de Deus sobre a tua vida, eu declaro que você é uma mulher segundo o coração de Deus, eu declaro que cada varão que me ouve nesse momento, ou que está sendo representado, eu declaro sobre a vida, sobre a tua vida, eu declaro que você é o sacerdote do teu lar, é o cabeça da tua casa, é o provedor da tua família, eu declaro que você é um varão, a tua mente é de Cristo, eu declaro que você é um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o provedor da tua casa, é um homem cheio da graça, um homem cheio do conhecimento, da sabedoria e da direção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu ainda te peço, Pai amado, pela saúde física, Senhor, do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos agora, Pai, que não seja a mão dessa pessoa sobre o corpo dele ou dela, mas que seja as tuas mãos, Senhor. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema no sangue dessa pessoa, HIV, AIDS, diabetes, colesterol alto, pressão alta, triglicerídeo alto, câncer no sangue. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai limpando, Senhor, derrama do teu sangue, Pai, pois a tua palavra me diz, Deus amado, que o Senhor levou sobre si naquela cruz
todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades, Pai. Eu declaro, Senhor amado, o teu sangue, Senhor, sobre essa pessoa. Eu declaro, Deus amado, a tua graça sobre essa pessoa, meu Deus. Vai limpando o sangue dessa pessoa, vai tocando no estômago dessa pessoa, meu Pai. Vai tirando, Deus amado, toda enfermidade no estômago dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai limpando a pele, os ossos dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai limpando, Senhor, psoríase, Deus amado. Vai limpando o problema nos ossos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, problema na bexiga, toda incontinência urinária, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai tocando, Senhor. Vai tocando nos rins, na vesícula dessa pessoa, vai tirando toda infecção, toda inflamação, vai tirando, Senhor amado, toda pedra, Senhor, no rim, na vesícula dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando a coluna dessa pessoa, Pai, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tirando todo desvio na coluna, vai tirando toda enfermidade nos ossos da coluna dessa pessoa, meu Deus, vai tirando toda dor, toda infecção, toda inflamação, em nome de Jesus Cristo, vai tocando no intestino grosso, no intestino delgado dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o câncer no intestino dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai. Vai tocando no coração dessa pessoa agora, Pai. Essa pessoa que precisa de um transplante, essa pessoa que está com as artérias entupidas, vai desentupindo, Senhor, as artérias do coração dessa pessoa, vai trazendo o coração dessa pessoa ao tamanho normal, Senhor, vai tirando toda enfermidade no coração dessa pessoa, meu Deus. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, o Senhor pode fazer o transplante no coração dessa pessoa. Deus amado, que não seja a mão da rosa sobre o coração dela, mas que seja as tuas mãos, Senhor, as tuas mãos sobre o coração dessa pessoa que precisa de um transplante, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que precisa de uma cura no coração dela, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Vai queimando, Deus, vai queimando, Pai, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro transformação, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, visita, Senhor, essa pessoa. Eu repreendo agora todo espírito de suicídio na vida dessa pessoa, dessa amiga da Rosa, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de depressão, de suicídio na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Leva o nosso propósito até essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, para que ela comece, para que ela dê início ao nosso propósito e seja liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando no pâncreas, Deus amado, dessa pessoa, vai tirando todo o pólipo, Senhor, todo pólipo e mioma, Deus, no útero, no pâncreas, no ovário dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, na pele dessa pessoa, vai queimando, Pai, em nome de Jesus, vai tirando, eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de cegueira e de surdez na vida dessa pessoa. Eu ordeno agora que todo espírito de cegueira saia agora dos olhos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de surdez saia agora dos ouvidos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, que não seja a mão dessa pessoa sobre os olhos dele e dela, mas que seja as tuas mãos, Senhor. Vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando todo espírito de cegueira, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando todo problema na retina, todo problema nos olhos, Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Eu ordeno agora que todo espírito imundo, que toda cegueira, em nome de Jesus, acende, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando nas juntas dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando no joelho dessa pessoa. Vai tirando todo o problema nas juntas, toda infecção, toda inflamação no joelho, Senhor amado. Vai tocando, Senhor, vai restaurando, Pai, os tendões do joelho dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu repreendo todo espírito de paralisia no corpo dessa pessoa, nas pernas dessa pessoa, todo espírito imundo que traz fraqueza às pernas dessa pessoa, que não deixa essa pessoa se firmar nas pernas, ela sente as pernas, mas não consegue firmar. Eu ordeno agora que todo espírito de paralisia, que todo espírito de fraqueza nas pernas dessa pessoa, solta ela agora. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai queimando toda a paralisia no corpo dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, na face, nos braços, nas pernas, vai queimando, Deus, vai liberando, Pai, vai liberando o corpo dessa pessoa, vai liberando, Pai, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão sobre ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando na garganta, Pai, vai tirando toda infecção, toda inflamação, todo problema de rouquidão, toda alergia, vai queimando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
Senhor. Vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Eu repreendo agora todo espírito de asma dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo problema da próstata, todo câncer da próstata, todo câncer no reto, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo câncer nos ovários, no útero, nos seios, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, toda infecção urinária, eu ordeno agora, vai saindo toda infecção urinária da vida dessa pessoa, na bexiga, vai queimando agora, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, todo problema de varize vai tocando agora, vai tirando todo problema de varize dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda infecção no nervo ciático dessa pessoa. Eu ordeno agora que toda infecção no nervo ciático dessa pessoa saia agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema de hemorragia, eu ordeno agora, cessa agora, hemorragia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Todo problema de hemorroida, de hérnia, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de convulsão, de epilepsia, todo espírito imundo que convulsiona o corpo dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto, eu ordeno agora, sai agora dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, e não volta nunca mais. Vai queimando, Pai amado, todo terror noturno, eu repreendo todo terror noturno na vida dessa criança, de jovem, adolescentes e adulto. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo conflito sexual na vida das crianças, jovens e adolescentes e adultos. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda opressão na cabeça dessa pessoa, toda dor na cabeça dessa pessoa, eu ordeno agora, vai saindo agora. Em nome de Jesus Cristo, todo barulho no ouvido dessa pessoa, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Senhor amado, que não seja a mão dessa pessoa sobre o ouvido dela, mas que seja a tua mão, vai queimando, Deus amado, vai cessando, Senhor. Eu ordeno que todo espírito imundo que está fazendo barulho no ouvido dessa pessoa, saia agora, em nome de Jesus Cristo, e não volta nunca mais. Meu Deus, eu ainda te peço pelos aniversariantes do dia, Pai, que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai amado, derramar bênçãos espirituais sobre a vida dos aniversariantes, o espírito de arrependimento, transformação, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Deus, opera a tua vontade, opera o teu querer na vida dos teus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seja tudo, Pai, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém? Bom, gente, vamos encerrar. Louvado seja o nome do Senhor, vamos receber a bênção apostólica. Eu quero agradecer pessoas que têm abençoado Fé e Esperança com suas ofertas e têm feito depósito. Eu agradeço a Deus, eu peço a Deus que multiplique 100 vezes, 1000 vezes mais na tua vida, amém? E eu quero incentivar você que não fez ainda, não abençoou Fé e Esperança ainda, abençoa. Você está sendo abençoado por Deus através de pastora Deise, abençoe também o Ministério Fé e Esperança, amém? Para que nós possamos abençoar outras pessoas que estão precisando também. Nós temos um ministério de que trabalhamos com pessoas de rua, com pessoas na droga, no álcool. Então nós precisamos da tua bênção material para que a gente possa continuar, tá bom? Então se você está sendo abençoado, não importa o valor não, gente. Às vezes você pode pensar, mas pastor, é tão pouquinho. Não importa, Deus vai multiplicar tanto no ministério como na tua vida. Deus sabe, amém? Se você pode abençoar, fazer uma oferta boa, oferta, gente, vamos entender, é para que Deus multiplique no teu celeiro. E Paulo diz, se você planta pouco, você vai colher pouco. Se você planta muito, você vai colher muito. Então isso é oferta, tá? É o teu plantio na obra de Deus. Claro, óbvio, evidente, que se você não pode, Deus sabe que você não pode, tá? Então você vai dar dentro das suas possibilidades. Nós temos aí, eu gostaria que as meninas colocassem aí as contas do Brasil e daqui dos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo meu Zap ou então pelo meu Messenger, e eu vou te ensinar, explicar direitinho, tá bom? Então faça a sua oferta para que Deus multiplique no teu celeiro. Eu tenho absoluta certeza que Ele vai fazer, tá certo? Um beijo no coração e vamos para a bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação
do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos familiares, com as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, as famílias dos pastores, com nossos governantes no Brasil, aqui na América, em Portugal, países latinos, em todas as nações e todo o povo de Deus. E nós, como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu, nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Amanhã é dia de culto. Sexta-feira, lá em 59, da Pennsylvania Avenue, em Newark. Se você está sem igreja, se você quer visitar a gente, será um prazer, 7h30, terça, sexta e sábado. Carla está colocando aí, é 7h30 da noite, nós temos culto em português, e no domingo começamos o nosso trabalho, 10h30, abrimos as portas para o pessoal da rua, pessoal, moradores de rua, com culto em inglês. Se você quer ir, se você quer participar, se você quer só conhecer, se você quer ser abençoado, se você quer abençoar, aparece lá a partir das 10 horas, a gente já está lá na igreja, 10h30 a gente abre para o público, amém? Então, participa com a gente, você que é capelão nosso, capelão de outro, não tem problema, vamos lá, vamos estar fazendo a obra de Deus, tá bom? Jesus está voltando e a gente tem que fazer a nossa parte, tá certo? Então, gente, olha, beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro, amém? Os cultos estão sendo transmitidos ao vivo, tá? Só que com uma hora de atraso, né? Porque nós aumentou 1 hora para o Brasil. Então, daqui para lá agora, daqui para o Brasil agora são 2 horas de diferença. Então, se para você era 9 horas o horário de culto, a gente começava às 7h30, era 8h30, agora vai ser 9h30, tá bom? É 1 hora a mais, tá certo? Mas estamos lá, vamos estar assistindo os cultos também, estamos lá ao vivo, do mesmo jeito, tá bom? E, gente, Deus abençoe e guarde. Se tem alguma dúvida, coloca aí, entra no meu message, entra no meu zap, e a gente, estamos aí para poder a gente caminhar junto, para Deus escrever uma nova história para a tua vida e você conquistar as suas promessas. Amém? Deus te abençoe. Bye.